Chegamos, chegamos! Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Animados aí pro feriado? Delícia, né? A gente conta as horas quando tem esses eventos, né? Feriado em terça-feira. Ô, delícia! Ô, delícia! Vamos lá, galera! Gente, recadinho para vocês. A gente está começando nessa aula aqui. Na verdade, vocês começaram já, né, há 2 semanas, mas comigo é a primeira vez que a gente vai ter contato com a genética. Animados, vou dar uma pausa no estudo, né, para descansar. Tá certo, é isso aí, Lívia. Tem que dar uma descansada também, né? Descansei, mas não vagabundei. Então, é legal dar uma descansada, o feriado tá aí para isso, mas a gente não pode deixar também, né, a bola cair, desanimar, né? Tem que manter o ânimo, a força de vontade lá em cima, né? Vamos então, galera, nessa, começar a genética, primeira aulinha aí de genética, delícia, gostosinho, adoro genética. Eu sei que vocês têm um pouquinho aí de dificuldade, né, com esse assunto, porque afinal de contas é uma coisa mais abstrata, né, galera? Assim, antes, pensa, a gente está falando de ecologia, né? A gente falava de comportamento, de seres vivos que a gente enxergava, que a gente tinha contato. A genética é uma coisa mais abstrata, né? Porque faz parte da gente, está lá no interior da nossa célula. Então, assim, acaba dificultando um pouquinho. Mas qual que é a mágica do rolê, galera? A mágica do rolê é a seguinte. Essa introduçãozinha da genética que vocês tiveram aí nas 2 semanas, né? Nessa semana e na anterior, ainda não é o hardcore, ainda não é o hardcore. A gente está tentando fazer vocês entenderem os conceitos bem básicos, assim, e eles têm que estar bem assimilados, galera. Então, assim, se mesmo depois de hoje, por algum motivo, né, depois de ter visto as aulas das semanas, depois de ter revisto aqui comigo hoje, se mesmo assim ficar alguma coisa, alguma pulguinha aí atrás da orelha, alguma coisa meio não entendida, galera, sério, tem que correr atrás. Então, enche o saco no Instagram, enche o saco não, né? Enche o saco, vocês não enchem o saco, mas enche o saco se precisar também, né? Fica lá, pode mandar mensagem meia-noite, 1 hora da manhã, não tem problema nenhum, mas assim, não pode, galera, sério, de verdade, não pode, esses conceitos não podem ser ignorados, né? Esses conceitos, eles têm que estar muito bem assimilados, porque depois a gente vai aplicar isso. Então, hoje é, na verdade, mais uma definição, mas daqui a pouco o negócio vai pegar. E se a gente não tiver esses conceitos bem fixos na cabeça, galera, vai complicar, vai complicar. Então, eu preciso desse empenho de vocês, eu preciso dessa autoavaliação de vocês, desse comprometimento de que esses conceitos, na próxima aula de genética, vão ter que estar trincando, vão ter que estar arregaçando aí na cabeça de vocês. É que nem, galera, querer resolver. Vocês estavam tendo aula de matemática, né? Querer resolver equação sem saber somar? Não dá. Então, é assim, é pré-requisito. Esses conceitos são pré-requisitos para a gente entrar com tudo na genética daqui a pouquinho. Certo? Então, a gente vai só dar uma tateada no terreno aí, vamos ver o que acontece, vamos ver, o negócio vai ficar louco mesmo na próxima aula. Bora? Bora, bora, bora? Vamos lá, então. Vamos nessa. Galerinha, seguinte. Opa, peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui do canto. Beleza. Nice, 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 nice. Tudo bem aí, galera, com o som? Tudo bem com a imagem? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Maravilha, 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 maravilha. Pessoal, seguinte, primeira coisa para a gente pensar. Primeira coisa, antes de tudo, o que é a genética, né? O que é a genética? A genética, galera, ela basicamente quer estudar a hereditariedade. O que é isso? A gente quer tentar explicar para vocês por que os filhos são iguais aos pais. Por que os pais são iguais aos avós, ou têm características bem semelhantes ali. Então, como que essas características, que essas semelhanças, elas são passadas adiante? Esse é o grande rolê da genética. Esse é o grande insight, né? O grande fenômeno que a genética vai estudar, a hereditariedade, a transmissão das características ao longo das gerações. Belezinha? Para a gente entender isso, galera, não vai ser hoje, tá? Que a gente vai entender. Hoje a gente vai só tatear o terreno. Para a gente entender esses fenômenos, precisa dos conceitos hoje. Então, para a gente entender isso, né, lá para frente,
a gente precisa aprofundar um pouquinho no estudo do DNA, que esse é o cara da hereditariedade. O DNA é o cara que vai fazer a gente entender por que, que os filhos são iguais aos pais. Às vezes é uma mistura, às vezes puxa mais para a mãe, às vezes puxa mais para o pai. Mas, assim, existe uma transmissão de característica, né, ao longo das gerações. E é isso que a genética quer tentar entender. Mas, para isso, vamos focar no DNA primeiro. Então, a aula de hoje é focar no DNA, focar no DNA. O que é o DNA, galera? O DNA é uma substância química. O DNA é uma molécula. O DNA é uma molécula presente dentro das nossas células. E essa molécula, gente, esse negócio eu acho muito doido, eu sempre fiquei muito fascinado com isso. É muito doido porque essa molécula, ela consegue gravar características. É como se ela fosse um HD do computador, é como se ela fosse um pendrive, é como se ela fosse o chip do celular. Ela consegue gravar informações, características. Então, tudo que você é culpa do seu DNA, né? Se você é essa coisa aí que você vê no espelho, a culpa é do seu DNA, né? O seu DNA que faz você ser assim, ter o cabelo encaracolado, cabelo liso, ter, sei lá, olho castanho ou ter olho preto, é o seu DNA. Então, esse DNA, ele armazena as informações, né, referentes àquele indivíduo e isso é passado adiante. Então, além dele estar no indivíduo, ele pode ser transmitido para as próximas gerações. É muito doido isso, né? Como que isso acontece, galera? Mais para frente a gente vê. Mas hoje a gente vai focar... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Não? Bom, vocês me interrompam a qualquer momento, hein, galera? Precisar, vocês sabem que eu falo demais, né? Então, precisar me interrompe, senão eu vou aqui até... Não tenho controle, né? Sobre nada na minha vida. Vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente vai desenhar o DNA dessa maneira aqui. Ah, antes disso, ó, eu quero que vocês reparem nessas imagens que eu vou trazer pra vocês. Tem como falar que isso daqui não é filho disso? Gente, pelo amor de Deus, né? Não tem como falar que não é é a cara da mãe, né? Então, quem que vai explicar isso, galera? É a hereditariedade, é a genética. Mesma coisa aqui, né? A Sandy é a cara da mãe dela, gente, é cópia, né? Tipo, sei lá, parece absurdo, né? A semelhança, eu fico muito chocado com isso. Gente, é a genética que vai explicar isso. Mas para a gente conseguir explicar isso, a gente precisa entender como que é o DNA. Deixa eu só mostrar mais o caso rapidinho para vocês antes da gente, porque esse caso é muito legal. Não sei se vocês ficaram sabendo aí na época da Copa, essa família ela viralizou aí nas redes sociais, porque todos os membros dessa família têm 6 dedos na mão. 5, 6, isso. Sou muito péssimo em matemática, né? Fiz assim, é assim. 6 dedos na mão, né? Se você contar aqui, ó, todas as mãos aparecendo tem 6 dedos. Isso é um fenômeno, né? Uma característica chamada polidactilia. E é uma característica genética, né? Quem manda esses membros da família serem assim é o DNA deles. Porque o DNA deles tem essa informação para produzir 6 dedos ao invés de 5 em cada um deles. E por que todos os membros da família têm isso? Porque foi passando de geração para geração, certo? Então, a genética ajuda a gente a entender esses fenômenos, essas coisas que acontecem que parecem diferentes para a gente, né? É muito legal. Mas a gente não vai entender isso, vai ficar de jogado aí para vocês mesmo, para vocês ficarem com curiosidade, um dia a gente vai ver isso, a gente vai ver isso, né? Esse exemplo é muito famoso, é clássico dentro da genética. Então, quando chegar o momento, eu comento por que isso acontece direitinho para vocês, mas só para vocês mostrar para vocês que acontecem coisas com o DNA, né? Às vezes ele grava informações que a gente não ouviu falar, né? Mas não tem problema, se a gente entender como que ele funciona, né? Esses conceitos de hoje, a gente entende qualquer característica, inclusive essa dos 6 dedos na mão. Belezinha, galera? Então, olha só, eu vou desenhar o DNA nesse formatinho aqui para vocês. Cadê? Ó, essa estrutura aqui, galera, é o DNA. É o DNA em um formato que ele pode aparecer chamado de cromossomo. Então, sempre que eu desenhar essa estrutura aqui, chamada de cromossomo, na verdade é uma forma do DNA. Então, a gente vai usar nesse comecinho como sinônimo. Depois, mais para frente, a gente vai ver que não é muito bem sinônimo, mas está tudo certo agora, tudo sob controle, vamos considerar como sinônimo. Beleza? Então, eu desenhei isso daqui, eu desenhei um DNA para vocês.
Isso aqui é um DNA, está representando um DNA. Esse cromossomo, essa estrutura, ela simboliza, é o desenho, é um esquema que representa um DNA. Aí, galera, a primeira informação que vocês têm que gravar para a aula de hoje. A primeira informação que vocês têm que gravar para a aula de hoje é a seguinte. A gente não tem só um DNA. Em cada célula nossa, existe 46 DNAs. E esse valor vocês têm que lembrar. Infelizmente. Não briguem comigo, a culpa não é minha. Né? Os vestibulares, eles esperam que vocês lembrem que existem 46 cromossomos, 46 DNAs nas nossas células. Eu desenhei um só. Eu não vou desenhar 46, né, galera? Tenha dó de mim, né? Imagina, colocar 46 aqui, o negócio vai ficar muito doido e vai se perder. Então, eu não vou desenhar 46, mas eu vou desenhar dois. Eu vou desenhar dois. O que acontece para 1, acontece para 2, acontece para 3, acontece para 4, acontece para 46, certo? Então, eu vou desenhar dois para não ficar muito poluído, para não ficar uma coisa muito doida aqui, certo? Mas se a gente entender direitinho o que acontece com um, é a mesma coisa nos outros 45. Não muda nada. Nada mesmo, certo? Belezinha? Aí, galera, ó, o que é legal? Outra coisa, outra informação importante. De todo esse DNA que a gente tem, 46, metade é de origem paterna e metade é de origem materna. Metade veio da mãe e metade veio do pai. Então, eu vou colocar aqui esse vindo da mãe e esse DNA aqui vindo do pai. Certo? E é muito doido, galera, porque assim, esses 23 cromossomos, né, DNAs que vieram da mãe, e os 23 que vieram do pai, eles formam pares. Então, sempre vai ter uma molécula, né, um DNA da mãe, sempre junto com uma molécula de DNA, com um cromossomo que veio do pai. Então, esses 23 da mãe e 23 do pai, eles se encontram para formar pares. Então, eu desenhei aqui um dos pares. E aí começam as confusões. Olha só. Se eu estiver falando em número, 46. Mas, às vezes, o texto, ele não fala 46 cromossomos. Ele vai falar 23 pares de cromossomos. Mas 23 pares é a mesma coisa que 46. Percebe? Se eu tenho 2 pares, 2 casais, eu tenho 4 pessoas. Se eu tenho 2 pares, eu tenho 4 pessoas. Se eu tenho 23 pares de cromossomos, eu tenho 46 cromossomos. Então, é uma coisa assim, só para... Muda, né? Só para mudar o texto, mas ele está falando a mesma coisa. Então, ele pode falar o número absoluto ou pode dar esse número em pares. 46 cromossomos é a mesma coisa que 23 pares. Parece meio bobo, mas o que pega vocês na hora do texto, isso, é uma coisa surreal, né? Então, lembre disso. Par multiplica por 2. Se é par, tem 2. Ímpar tem 2. Belezinha? Então, esses cromossomos que estão formando parzinhos, que se encontraram para formar parzinhos, a gente vai chamar de cromossomos homólogos, porque eles são iguais. Porque eles são iguais. Tudo bem até aqui, galera? Dá um ok para mim, se vocês estão me acompanhando. Tudo bem, professor. Tudo sob controle? Maravilha. Então, gente, ó, eu tenho 46 cromossomos, você também tem 46 cromossomos, mas pode acontecer uma coisa aí, já vou falar o que é essa coisa, que pode fazer com que a pessoa não tenha 46, com que a pessoa tenha, sei lá, um a mais, 47 cromossomos, por exemplo. Isso, galera, é uma alteração no DNA, uma alteração na quantidade de DNA. De vez da pessoa ter 46 DNAs, 46 arquivos, 46 pendrives, ela tem 47, ela tem um a mais. Gente, qualquer alteração no DNA, a gente vai chamar de mutação. Então, ó, esquece o filme do X-Men, esquece, né, a aranha picando lá, o Homem-Aranha, esquece tudo que vocês ouviram falar sobre mutação. Mutação é uma coisa muito mais simples. Claro que o Hollywood, né, eles fazem toda uma história, né, tipo, coloca o negócio no extremo, né, super valoriza o conceito, né, mas a mutação, ela é
basicamente uma alteração no DNA, qualquer tipo de alteração, por mínima que seja. Por mínima que seja, qualquer tipo de alteração no DNA é uma mutação. Claro que algumas mutações não vão gerar nada. Algumas mutações vão ser mais impactantes. E algumas mutações vão ter impacto pequeno, às vezes nem impacto tem. Mas mutação é qualquer alteração no DNA. O grau, né, desse dano, dessa extensão, dessa modificação, se isso vai alterar uma característica ou não, aí é outra discussão, tá? Mas mutação é qualquer tipo de alteração no DNA. Então, aqui o que eu mostrei para vocês agora, ter um DNA a mais, é uma mutação, porque eu estou mexendo na quantidade de DNA. Qualquer alteração em qualquer propriedade do DNA é uma mutação, galera. É uma mutação. Hollywood super, né, potencializa isso, né, cria toda uma história, mas mutação é muito mais básico do que isso. Tudo bem? Por que eu tenho que entender mutação, gente? Porque quando essa alteração, essa mutação, ela é na quantidade de DNA, a gente vai dizer que essa mutação ela é numérica. Existem vários tipos de mutação, mas para a aula de hoje a gente vai focar nessas numéricas, que altera a quantidade de DNA. Então pode ser um a mais ou um a menos. Então, de vez da pessoa ter 47, ela vai ter ou 45, um a menos, ou 47, um a mais. Um a mais ou um a menos. Beleza? Nos animais é assim que funciona. Nas plantas, pode variar esse número. Né? Pode ter 2 a mais, 2 a menos, 3 a mais, 3 a menos. Mas nos animais, que é o nosso foco hoje, é sempre variando para 1. Sempre variando para 1. Tudo bem? Então, galera, quando acontece isso, de ter uma mutação numérica, a gente vai chamar todas essas alterações numéricas para mais ou para menos, né? Um a mais, um a menos, de aneuploidias. Esse nomezinho é meio chato mesmo. Mas é importante lembrar isso, saber isso, galera, porque é esse princípio da aneuploidia, né? De ter um a mais ou um a menos, que vai gerar as síndromes. A síndrome mais famosa que a gente tem é a síndrome de Down. Provavelmente vocês já conheceram portadores da síndrome de Down, né? Não é uma síndrome tão rara assim, né? Com certeza vocês já viram. Se não viram pessoalmente, já viram em filme, né? Já viram em reportagem. Vocês conhecem essa síndrome, certo? O que é a síndrome de Down, galera? Ela é um cromossomo a mais. Os portadores da síndrome de Down têm um DNA a mais, um cromossomo a mais. Galera, existe um exame que a gente faz para detectar se a pessoa é portadora de uma síndrome, que dá para fazer, inclusive, durante o período gestacional, né? Antes do bebê nascer. Dá para fazer, tranquilo. Esse exame a gente chama de cariótipo. Então, olha só, estou mostrando aqui para vocês um desses cariótipos. O que é o cariótipo? É basicamente contar quantos cromossomos aquela pessoa tem, né? Ou vai ter se estiver fazendo no bebê, né? Na barriga da mãe. Então, olha só. Aqui eu estou colocando todos os cromossomos de uma pessoa já em dupla, já mostrando as duplinhas. Então, olha só. Essa primeira duplinha aqui está correta, tem 2 cromossomos, ó, esse e esse. A segunda duplinha tem 2. Se eu for olhar todas as duplinhas, todos os conjuntos aqui, sempre vai estar em duplinha, sempre vai ter 2. Esse último bloco aqui, que eu coloquei X e Y, a gente conta como uma dupla, porque são os cromossomos sexuais. Se a pessoa tiver 2X, é do sexo feminino. Se ela for XY, ela é do sexo masculino. Então, conta esses dois como um bloquinho só. Então, se eu reparar em todos os conjuntos, galera, ó, conta aí, vai. Conta aí, conta aí. Você vai ver que está normal. Tem 47, está normal. Ó, todos os conjuntinhos sempre com 2 cromossomos. Esse é o cariótipo. Vou escrever isso daqui para vocês, ó. Esse é o cariótipo. O cariótipo é o nome desse exame. Esse é o cariótipo de uma pessoa normal. De uma pessoa que não tem mutação, que não tem aneuploidia. Então, esse exame de cariótipo mostra uma pessoa com 46 cromossomos, normalzinho. A gente vê que sempre vai ter a duplinha, sempre vai ter a duplinha. Agora, deixa eu mostrar para vocês outra
outro cariótipo, ó, outro cariótipo, esse daqui. Vocês conseguem ver alguma alteração? Tem uma alteração. Vocês conseguem enxergar onde ela está? Então, em cada No Y. grupinho, sempre tem que ter 2. Em cada grupinho sempre tem que ter 2. Tá? Sempre. Nunca pode ser... Quer dizer, pode, né? Mas se for diferente, é uma mutação. Então, olha só. Aqui tem 2. Aqui tem 2. Tranquilo. Esse último bloquinho, a gente vai contar como uma coisa só. Né? Ou vai ter 2x, ou vai ter um x e um y. Esse indivíduo, como ele tem 2x, você vê aqui que ele tem 2 cromossomos x, ele é do sexo feminino. Para ser do sexo masculino, ele deveria ter só um x e um y aqui. Certo? Então, esse x e esse y, ele tem que ser contado como uma unidade só. Como uma unidade só. Certo? Então, não é ele que está diferente. Não é ele que está diferente. Não é ele que está diferente. Tem 2x, não tem nenhum y, mas tem 2x. Ou vai ter 2x, ou vai ter um x e um y. Então, tá normal esse finalzinho aqui. A mutação, galera, ela tá aqui. Vê se vocês conseguem reparar. De vez de ter 2 cromossomos, que é o normal, tem 3. Conseguem ver? Sim. Então, essa pessoa tem uma síndrome. Essa pessoa tem uma síndrome. E essa síndrome, galera, é a síndrome de Down. Essa é a síndrome de Down. Então, os portadores da síndrome de Down, e essa é uma informação importante que os vestibulares não te fornecem. Os portadores da síndrome de Down, eles vão ter um DNA a mais, um cromossomo a mais. Qual é esse DNA a mais? O 21. De vez de ter 2 cromossomos aqui no conjuntinho, né, 21, eles têm 3. E aí vai dar todos esses efeitos, né, essas características diferentes que a gente conhece, né, uma língua grande, né, a pálpebra, né, o globo mais ocular, né, existe um atraso mental. Então, sempre que tiver 3 cromossomos, galera, a gente vai chamar de trissomia. Ó, é uma trissomia. Tem 3 cromossomos no 21, é uma trissomia do 21. Se fosse uma trissomia, por exemplo, no 18, tivesse 3 cromossomos 18, daria outra síndrome. Então, olha só, dependendo de qual cromossomo está a mais ou a menos, muda a síndrome. Mas a síndrome que a gente tem que lembrar, galera, é a de Down. Essa é a mais famosa, é essa que a gente não pode esquecer. A síndrome de Down é um cromossomo 21 a mais. Essa informação é a mais importante. Certo? Existe um que é no 13, existe aqui no 18, existe várias síndromes, mas a de Down é a mais famosa porque é a mais incidente, né? A que a gente tem mais contato, é aquela que não compromete a sobrevivência dos indivíduos. Muitas dessas síndromes, dessas mutações, né, que acontecem, elas se tornam inviáveis para a sobrevivência do portador. Às vezes não chega nem a nascer, às vezes se nasce, vive pouquíssimo tempo. A síndrome de Down não, ela não é incapacitante, né? Existe aí algum tipo de deficiência, né? A cognição é um pouquinho mais atrasada, né? E tal, mas assim, a pessoa vive normal, de boas, vida tranquila, né? Como da gente. Beleza? Vamos tentar fazer um exercício? Olha só, Enem 2015. Vocês querem perguntar alguma coisa, galera, antes da gente ir para o exercício? Tá tudo sob controle? Bora lá, ó, pergunta. Se quiser, regaça aí, me interrompe a hora que vocês precisarem. Tá Bora tudo lá? certo, você pode ir. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar o seu padrão cromossômico. É aquela análise que a gente fez do cariótipo, né? Então, ele está falando dessa imagem, desse teste, desse exame. Aí ele vai explicar no que consiste essa técnica. Então, essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência nos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal. O que é o indivíduo normal? O que tem 46 cromossomos. Se tiver, desses 46, né, se ele tiver 2 cromossomos chamados de X, ele é do sexo feminino.
Mas ele pode ter, ó, um X e um Y sendo do sexo masculino. Certo? Então, o que está aqui depois da vírgula, né, a 46, vírgula, é para mostrar o sexo. Se for XX, feminino. Se for XY, masculino. Mas tem 46, ó. Tá bonitinho o número. 46. Então, permite identificar se o indivíduo tem 46 cromossomos ou se ele possui alguma alteração nesse número, alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica. Então, olha só, olha que legal. Opa, olha que legal. O que esse exame revelou? Que essa pessoa, né, ela tem 47 cromossomos. Tá vendo? Ela tem um a mais. É do sexo masculino, mas isso ele já tinha falado no texto. Ó, isso ele já tinha falado no texto. O que é esse mais 18 que apareceu aqui? Esse mais 18 que apareceu aqui é para mostrar qual é o excesso. Então, se fosse a síndrome de Down, ele colocaria assim, 47, o sexo, né, macho ou fêmea, e mostraria que é o 21 em excesso. Certo? Então, aqui não é a síndrome de Down, ele está falando de outra síndrome. Mas não tem problema, tem um a mais. Ele quer perguntar, olha só, ele pergunta, né, como que a gente classifica essa mutação? Então, essa alteração no DNA, essa alteração cromossômica, essa mutação, ela pode ser classificada como? Não é uma alteração no número de cromossomos, de vez de ter 46, tinha 47, então a gente vai colocar como uma mutação numérica. Não pode ser uma mutação estrutural. Mutação estrutural é, por exemplo, se perder um pedaço do cromossomo, por algum motivo, em vez dele ter esse tamanho aqui, cortou, sei lá, as pontas, por exemplo. É uma alteração no formato. Não é no formato, é no número. De vez de ter 46, tem 47. Então, a gente vai excluir a A e a gente vai excluir a D. Aí sobra a B, a C e a E. Como que a gente chama quando tem um a mais ou um a menos? A gente chama de aneuploidia. Então, a alternativa E é a alternativa correta. A euploidia e a poliploidia, galera, elas acontecem só em plantas. Tá? É outro tipo de mutação que a gente não vai ver hoje. A gente vai ver em outra aula. A gente não vai ver hoje. Nos animais, né, então ele falou aqui criança, né? Então dá a entender que é um ser humano. Só acontece esse tipo de mutação aqui, a aneuploidia, que é a variação para mais um ou menos um. Porque nas plantas, essa variação pode ser maior. Pode ser mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Nos animais, a gente não sabe explicar por quê, só existe essa variação no número. Um para mais, um para menos, tá? Não sei explicar por quê, a biologia não sabe, é uma coisa aí que a gente tenta descobrir. Por que na planta dá para ficar alterando, né, esse número, aumentando muito, diminuindo muito, e nos animais não dá? Sei lá. Quem sabe você estude isso um dia na sua faculdade, se você for para a área de biológicos. Certo, galera? Tudo bem? Perguntas sobre esse exercício? Nenhuma, professor. Então, você percebe que esse exercício é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Porque esse é um exercício mais conceitual. Percebe que é mais conceitual? Ele pediu para você classificar uma coisa. Ele pediu para você dar nome para a coisa. Acontece, de vez em quando, no Enem, de trazer, né, algum exercício um pouco mais conceitual. Acontece, tudo bem. Estamos aqui para encarar esse tipo de exercício também. Maravilha, galera. Belezinha? Vamos lá, então. Ó. Relembrando rapidão, então. Temos 46 cromossomos.
E esses cromossomos, metade é de origem paterna, metade é de origem materna. E eles sempre estão formando parzinhos. Sendo que desse par, né, um veio da mãe e um veio do pai. Então, sempre um cromossomo, um DNA que veio da mãe, sempre vai encontrar um que veio do pai. E eles formam duplinha. São chamados de cromossomos homólogos. Então, imagina o seguinte. Agora, imagina o seguinte. Que nesse cromossomo que veio da mãe, que nessa regiãozinha dele, ó, nessa regiãozinha do DNA, tem gravada uma informação. Pode ser, sei lá, para ter diabetes, por exemplo. Ou não, né? Para ter ou não diabetes. Pode ser que nessa outra regiãozinha do DNA esteja gravada a informação para, sei lá, cor do olho. Pode ser que nessa outra regiãozinha do DNA esteja gravada a informação para, sei lá, ter 5 ou 6 dedos na mão, que nem o caso que a gente viu lá da família do X, né? Galera, pensa no DNA como se fosse um armário cheio de gaveta. Em cada gaveta do armário, eu coloco um papel, eu coloco um arquivo, certo? Então, isso que eu destaquei aqui são os arquivos, certo? Ó, aqui é o armário inteiro, o DNA é o armário inteiro, com várias portinhas, com várias gavetas. O que eu vou colocar nessas gavetas? Informação, né? Papelada, um monte de coisa ali. Faz sentido? Pensa no DNA como se fosse o seu... Nossa, não sei falar essa palavra. A sua área de trabalho. Sempre enrosco para falar essa palavra. A sua área de trabalho do seu computador. Cada arquivo que você coloca ali, que eu sei que é zoada a sua área de trabalho, eu sei que é super desorganizada, não minta para mim. Cada arquivo ali é isso que eu estou representando em verde. Percebe? É uma parte do todo. Então, essa partezinha do DNA, essa gaveta do armário, que grava uma informação, né, que grava um arquivo, a gente vai chamar de gene. O que é o gene, então? O gene, galera, é uma partezinha do DNA, é um fragmento, uma porção do DNA responsável por uma característica, que vai gerar uma característica, ele vai gravar alguma informação ali. É dali que vai sair o comando, que vai sair a informação para ter o olho assim, ter o cabelo desse jeito, ter a pele assim, enfim. Certo? Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito desse exemplo. O lobo da orelha. O lobo da orelha é essa voltinha aqui da orelha, né? Uma característica idiota, por isso que eu gosto dela. Adoro essas coisas idiotas. Algumas pessoas têm esse lobo solto e algumas pessoas têm esse lobo colado aqui. Deixa eu mostrar. Eu não sei como é de vocês. Eu não sei como é de vocês. Mas algumas pessoas têm esse lobo solto e às vezes tem ele colado. Começa a reparar no lobo da orelha das pessoas, assim, discretamente, tá, galera? Mas começa a reparar, você vai ver que tem essa variação. Então vamos supor que esse gene que eu destaquei aqui seja esse gene para o lobo da orelha. Se vai ser solto ou se vai ser colado. Gente, não interfere em nada na sobrevivência da pessoa. É só uma característica que pode ser diferente, né? Dependendo da pessoa. Ó, se esse DNA que está na mãe, aqui, ó, esse cromossomo que veio da mãe, forma parzinho com esse que veio do pai, significa que eles são iguais. Eles carregam as mesmas informações. Então, se tem essa informação, gene, né? Essa característica, lobo da orelha, nesse DNA que veio da mãe, vai ter a mesma informação no DNA que veio do pai. Então, toda característica, ela está em duplicata. Por quê? Ela veio tanto da mãe quanto do pai. E aí o que a gente vai ver é como que isso se comunica, né? Como que essa mistura acontece. Mas isso aí é assunto para outra aula. Aqui na genética, a gente vai sempre dar um símbolo para representar esse gene. E esse símbolo é uma letra. Então, eu vou chamar de gene A. Posso chamar de gene B, gene O, sei lá, gene L. Eu quero chamar de gene A. Agora, gente, exercício. Exercício não, exercício mental antes da gente ir para o exercício do Enem. Exercício mental. Eu comentei com vocês
que algumas pessoas têm esse lobo da orelha solto e outras pessoas têm esse lobo da orelha colado aqui no queixo, né? Beleza. Essa informação, lobo preso ou lobo solto, você acha que faz parte do mesmo gene ou não? Deixa eu dar outro exemplo enquanto vocês pensam. Cor do olho. Algumas pessoas têm olho claro, outras pessoas têm cor escuro. Ter o olho claro ou ter o olho escuro é o mesmo gene ou são genes diferentes? Então, ter o lobo da orelha preso ou ter ele solto, eu estou falando do mesmo gene, da mesma característica ou não? O que vocês acham? E aí? Quero ver quem que vai arriscar aí. Quem vai ser corajoso de arriscar? Deixa eu ver aqui no chat. Não é a mesma característica. Quem falou foi a Ju? A Júlia falou que não é a mesma característica. É aí que buga a cabeça. É a mesma característica. Eu estou falando do mesmo gene. O gene é cor do olho. Mas qual cor do olho? É uma variação da mesma característica. Então, a característica é o lobo da orelha. Como que esse lobo da orelha pode estar? Solto ou preso? É uma variação da mesma propriedade, da mesma característica. É tipo assim, o gene é uma coisa bruta. Uma coisa bruta. Como que ele pode se apresentar? Aí a gente fala dos alelos. A gente fala dos alelos, são variações do mesmo gene. Então, por exemplo, você, a Júlia. Júlia, já que você respondeu, eu vou pegar você de exemplo. Ó. A Júlia é uma pessoa, né? Está ali a Júlia. Mas eu tenho certeza que a Júlia de manhã é uma pessoa insuportável, uma pessoa mal-humorada, né? Júlia, se você é uma pessoa de Júlia, eu não quero saber. Deixa eu continuar gostando de você. Pessoas que sabe, que 6 horas da manhã tá sorrindo assim, né? Assim, eu só acordo 7 horas da manhã com vocês lá na sala de aula, né? Me agitando, porque senão eu tô dormindo ainda, né? Eu não sou uma pessoa diurna, mas existem essas pessoas diurnas. Vamos supor que a Ju seja uma pessoa legal, que ela não seja uma pessoa diurna. Então, de manhã, ela tá puta da vida, né? Ela tá lá estressada, mal-humorada, com sono, né? Com sono. À tarde, a Júlia é outra pessoa, né? À tarde, ela tá sorridente, né? Ela tá falando com todo mundo no WhatsApp, né? Então, uma beleza. É a mesma pessoa, só que são duas versões diferentes da mesma pessoa. É exatamente a mesma coisa, galera. O gene é a Júlia. Os alelos são os humores da Júlia, as versões da Júlia, a mal-humorada e a bem-humorada. Entendeu? Então, o gene é uma coisa mais bruta. Cor da pétala na rosa. Toda rosa tem uma cor de pétala, esse é o gene dela. Mas qual cor? Estou detalhando essa propriedade. Pode ser amarela, pode ser vermelha. E isso são os alelos. Então, alelos são variações daquela característica. Tudo bem? Claro que tem pegadinhas com isso, né, galera? Claro que tem pegadinhas com gene e alelo. Normal. A gente está aqui para deixar esses conceitos bem assimilados para a gente não cair nas pegadinhas que vão vir nas próximas aulas de genética. Tudo bem? Entenderam a diferença entre gene e alelo? Sim, professor. Maravilha! Eu vou para um exercício, antes da gente continuar com um pouquinho mais de conteúdo, mas eu vou para um exercício que eu quero fazer com vocês. Ó, esse exercício aqui ele é difícil. Esse exercício aqui ele é difícil. Depois eu volto lá no conteúdo. Esse exercício ele é difícil. Enem 2018. Vamos lá. Respira e bora. Considere um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos. Emisão. Então, essa árvore matriz, eles chamam de M. E outras 5 árvores que produziram flores, que são apenas doadoras de pólen. Então, ele vai chamar essas 5 árvores de DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Foi excluída a capacidade dessas árvores se autopolinizarem, né? Delas fecundarem, delas reproduzirem com elas mesmas. Os genótipos da matriz. Genótipo, galera, é a composição genética. Os genótipos da matriz, então da árvore mãe, né? Da semente, dos filhos.
E das prováveis fontes de pólen, e dos prováveis doadoras de pólen, né, dessas outras parceiras sexuais, foram obtidas pela análise de 2 locos, loco A e loco B. Locos são genes, de marcadores de DNA, conforme a figura. Essa é a figura. Vamos entender essa figura. O que ele está fazendo, galera? Ele está querendo comparar o DNA dessa árvore matriz, dessa árvore mãe, o DNA dessas 5 árvores parceiras sexuais e do filho delas, que é a semente. A semente só tem se tem uma planta reproduzindo com outra. Então, ele está querendo achar, né, estudar a composição do DNA de todos esses elementos, das 5 árvores doadoras do pólen, da árvore mãe e do filho delas. É muita informação. O que ele mostrou aqui para a gente? Olha só. Esse M é a árvore matriz, a árvore mãe. Então, cada banda que está aqui, ó, cada banda que está aqui, cada quadradinho, né? Quadradinho não, né? Retângulo. Cada retângulo é um pedaço do DNA. A gente pode pensar que é um gene, certo? A gente pode pensar que é um gene, é um pedaço do DNA. A gente chama de banda, né? Quando é visual. Ó, cada pedacinho aqui é um gene. Então, ele viu que essa mãe, essa árvore matriz, ela tem esses alelos aqui. Alelo 1, alelo 3, 4, blá, 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 blá. Ele deu o padrão do DNA, os genes que existem em cada um desses elementos. E são 2 testes que ele fez. Então, ó, GEL1 e GEL2. São 2 testes diferentes. Vamos concentrar no de cima primeiro. Então, olha só. Quem que é o objetivo? Qual que é a pergunta? Ele quer saber o seguinte. Esse filho que foi formado, esse S1, essa semente que foi formada, ela foi formada a partir de qual dessas plantas? A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Então, assim, a gente sabe que essa semente, ela veio dessa planta matriz e de alguma dessas outras 5 aqui. E ele quer saber exatamente isso. Quem foi que doou pólen? Além da matriz, qual foi a outra árvore que estava nessa reprodução? É essa pergunta. É essa pergunta. Então, vamos lá, com calma, respira, vem aqui comigo. Olha só. Lembra aquela história de que um indivíduo tem metade do seu DNA vindo da mãe e metade vindo do pai? Isso funciona sempre, galera. Não é só para gente. Funciona para qualquer espécie, de qualquer grupo biológico, inclusive nas plantas. Certo? Então, lembra do nosso exemplo. A gente tem 46 cromossomos. Metade veio da mãe, metade veio do pai. Nas plantas, a mesma coisa vai acontecer. Elas não têm 46 cromossomos. Esse número varia, né, de uma espécie para outra, mas o princípio é o mesmo. Aquele indivíduo, aquele filho, metade do DNA dele é da mãe e metade é do pai. É isso que ele está querendo trabalhar com a gente, só que de um modo muito mais difícil. Então, pensa aqui, ó, o objeto de estudo é a semente. A semente que é o nosso objeto de estudo, ó. Ela que é o nosso objeto de estudo. Vamos ver aqui. Ela tem esses 2 trechinhos de DNA. Esse e esse. Se eu sei que o DNA dela, metade veio da mãe e metade veio do pai, eu posso comparar. Então, vamos pegar esse primeiro fragmento. Ó. Esse primeiro fragmento, de quem veio? Quando eu olho na matriz, na planta-mãe, tá vendo que eu vejo o mesmo fragmento, tá na mesma posição? É o alelo que eles chamam de alelo 1. Então, significa que veio daqui, ó. Beleza. Vamos ver o segundo quadradinho, o segundo pedacinho de DNA. Veio da mãe? Não. Então, de quem veio? Se não veio da mãe, só pode ter vindo do outro progenitor, da outra planta. Qual é a planta que tem esse fragmentozinho para ter mandado para cá? De quem será que foi herdado esse fragmentozinho? Vamos ver. Olha só. Tá vendo que a 2 tem? A planta 2 tem?
Tá vendo que a planta 5 também tem? Então veio de alguma das duas. Ou veio daqui, ou veio daqui. Sim? Mas eu já excluí a possibilidade de ser A1, de ser A3 e de ser A4. Por quê? Porque o DNA do filho tem que ter ou vindo da mãe ou tem que ter vindo do pai. Metade da mãe, metade do pai. Como que a gente vai descobrir agora se é da 2 ou da 5? Vamos para o segundo teste. Olha o segundo teste. Ele analisou aqui, ó, o S1. Então eu tenho que descobrir esse pedacinho aqui de quem veio. Veio da mãe, mas olha só, o único que tem para mandar também é a planta 5. Ou seja, esse DNA aqui, dessa plantinha, é mais provável, pelo grau de semelhança, que essa planta 5 que seja a outra progenitora. Porque eu vejo que esse trechinho de DNA que está nesse filho tem no 5. Tem aqui também, ó, no 5. Tem 2 pontos para o 5. Certo? Chora. Vamos chorar. Vamos chorar junto. O que eu quero que vocês percebam? Que é um conceito bem simples que ele trabalhou, transmissão de característica, mas percebe que ele colocou isso de um jeito super complexo? Para a gente pensar, para a gente conseguir... Primeiro assim, né, a grande dificuldade já está em entender o que é esse exercício, o que são essas imagens doidas aqui que ele deu para a gente, né? Já dá uma travada legal, Mas pensa assim, todo o DNA do filho ou veio da mãe ou veio do pai. Certo? Então, fazendo essa análise, essa comparação, a gente consegue descobrir quem gerou quem. E esse, galera, é o princípio dos testes de paternidade também. Né? Quando você vê lá naqueles programas sensacionalistas, né? Teste de paternidade e tal, é isso que o laboratório faz. O laboratório vai comparar o DNA da criança com o DNA da mãe. O que não veio da mãe, com certeza veio do pai. Aí vai achar quem é o cara que complementa esse DNA. Certo? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, olha só, esse S1 a gente queria entender da onde que veio todo esse DNA dele. A gente viu que veio de M e de 5. Comparando cada trechinho aqui, cada gene, né? Certo? Perguntas? Tá muito cedo para chorar, professor. Olha, parece difícil. Eu concordo com vocês que é difícil. Não estou tirando aí a razão do sofrimento de vocês. Mas é difícil, principalmente porque é a primeira vez. Depois vocês vão ver que o negócio vai ficar... Galera, depois vocês vão ver que vai ficar receitinha de bolo. Depois vocês vão ver que essa estranheza toda, ela vai sumir. E ela vai ficar um negócio muito automático. É questão, galera, de prática. É questão de prática. Então, a grande dica de hoje é: genética, mais do que tudo, é prática. É que nem lá na matemática. A primeira vez que você foi fazer operação, né, que você foi fazer multiplicação, você achava que nunca ia aprender aquilo. Mas você aprendeu. Por que você aprendeu? Porque você ficou repetindo muitas vezes, incansavelmente, aquilo. E agora você sabe fazer. Pode travar um pouquinho, né? Vem um número louco ali, tá, mas assim, você sabe como fazer. Né? Você sabe qual é o passo a passo. Então, na genética vai acontecer a mesma coisa. Dá medo? Dá medo. Parece difícil? Em certo grau é. Mas depois, quando a gente pegar a receitinha de bolo passo a passo, a gente vai ver com a prática, né, com
né, aquele negócio insistente, de tanto insistir, de tanto praticar, uma hora isso internaliza e fica automático. Então vai chegar uma hora que nem lê o enunciado direito. Olha só, eu falando que a gente nem vai ler o enunciado direito, né? Que coisa bizarra. Mas é verdade, galera. Muitas vezes a gente nem lê o enunciado direito e já sabe como fazer, de tão automático que ficou na nossa cabeça. E é isso que a gente quer chegar. É nesse nível que a gente quer chegar. Mas para a gente chegar nesse nível, você precisa ter todos esses conceitos na cabeça. O que é o gene? O que é o alelo? Qual é o número de DNA da nossa espécie? 46. De outras espécies varia, e ele te dá, ele te fornece, mas o único valor que você tem que saber é o nosso, 46. Metade veio da mãe, metade veio do pai. Esses cromossomos formam parzinhos, são homólogos. Então, esses conceitos, galera, eles têm que estar na cabeça. Porque se não tiver, como que a gente vai automatizar? Como que a gente vai operacionalizar? Como que a gente vai ficar repetindo, repetindo, repetindo? Então, essa é a tarefa de vocês. Essa é a tarefa de vocês para as próximas aulas de genética. É tentar internalizar os conceitos, memorizar mesmo. Porque a prática deles a gente vai fazer em outras aulas. Então, parece difícil? Parece. Eu confesso para você que é nas primeiras vezes. Mas depois, quando você chegar lá no final do ano, você vai olhar para a primeira aula de genética e falar, nossa, e eu achava aquilo difícil. Aí você vai ver a sua evolução. Mas, para ver sua evolução, esses conceitos na cabeça. Então, promete para mim, para a próxima aula de genética, você vai dar uma revisada nos conceitos de hoje. No que é gene, no que é alelo, no que é cromossomo homólogo, no 46, o que é uma mutação. Pode ser? O que é um cariótipo? Combinado? Combinado, professor. Juro para vocês que a genética vai ficar mais easy se esses conceitos estão aí. Então, assim, você pode até na próxima aula de genética colocar um post-it aí no seu computador ou na sua parede, né? Ou no bloco de notas aí do celular, com a definição dos conceitos. E você vai ficar consultando toda hora. De tanto consultar, uma hora você internaliza. Pode ser uma estratégia. Maravilha? Esgotei meu tempo, infelizmente. Preciso liberar vocês para a próxima aula. Você está aula de que agora? Química? É O que vem física agora? agora. Física! Ah, maravilha! Física é legal, física é legal. Bom, galera, vejo vocês, vejo vocês então daqui 15 dias e, olha, eu vou pegar no pé de vocês com esses conceitos, tá? Então, comprometam-se, comprometam-se. Maravilha? Então, boa aula de física para vocês. Deixa eu só dar um recadinho rápido para vocês. Prometo que é a última coisa. Eu sei, eu preciso liberar vocês, mas só uma coisinha. Galera, a genética, ela é um pouco abstrata mesmo. Então, uma coisa interessante para a gente tentar sempre memorizar é aquela regrinha de ouro, de colocar o post-it, né? De ter aquilo sempre na vista. Cola no espelho, cola no teto do seu quarto, quando estiver deitado para dormir, sabe? Você vai ver essas definições. Então, eu juro para vocês que se você tiver essas definições na cabeça, o caminho vai ficar mais fácil. Então, eu estou jogando aqui o caminho das pedras para vocês, hein? Então, aceitem e sigam comigo. Não desistam. Dá medo no comecinho, mas depois vai ficar mais de boas. Eu prometo para vocês, estamos aqui para isso. Arrasou? Maravilha? Perfeito? Então, galera, é isso. Beijo para vocês. Bom feriado, descansem, mas não vagabundeiem, hein? Aquele equilíbrio que a gente precisa achar. Até a próxima, povo. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana e bom feriado para vocês.